Oi, gente, aqui é a Gabi Prada, esse é mais um vídeo do nosso canal. Esse é um pouco diferente, eu trouxe a Rafa, do Loft 7. E quem não sabe, ela estudou comigo, a gente fez FAAP junto. E a gente tá sempre aí se encontrando pela vida, trocando fornecedores. Fazendo vídeo junto, já fiz um vídeo no canal dela também. Dois agora, tem mais um lá pra vocês assistirem. Porque esse é a também. continuação de um vídeo que a gente fez lá, pra gente trocar figurinha. E esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que não esperar de um arquiteto. No vídeo que a gente fez com ela, pro canal dela, tá lá o que você deve esperar de um arquiteto, o que a gente entrega, pra gente poder alinhar bem as expectativas, né, cliente, arquiteto, pra saber o que esperar e o que não esperar, porque muita gente às vezes é o primeiro projeto, não faz a menor ideia de como funciona um processo de obra, que é bem complicado. Então acho bom a gente pontuar algumas coisas. É legal, acho que até pra quem nunca contratou um arquiteto chegar aqui e falar, não, deixa eu entender um pouquinho como funciona, qual vai ser a minha expectativa quando eu contratar um arquiteto. Principalmente a gente vai falar muito aqui de gerenciamento de obra, que eu não faço mais, a Gabi ainda faz, mas porque é a parte que a gente mais tem uma questão de expectativa e realidade diferente, né? E a gente até pediu pro André, que é nosso videomaker em comum, para fazer umas perguntas como se ele fosse um cliente, porque a gente acha importante também a gente fazer... Tirar as dúvidas dele, né? Porque reais, ele, né? como cliente que já fez a obra da casa dele, vai saber dizer o que teve de frustração, de expectativa que não foi correspondida também, enfim. Eu acho que é importante, acho que vai ser bem legal. Então vamos lá, primeira coisa que você não espera de um arquiteto, o que você acha que... Eu acho que muita coisa que eu vejo de vários clientes repetidos em relação a dinheiro, né? A parte financeira. Então, por exemplo, a gente faz todos os orçamentos, a gente negocia com os fornecedores, alguns clientes preferem negociar direto porque eles são melhores negociadores. Mas a parte de pagamentos é responsabilidade do cliente. E é responsabilidade do cliente com o fornecedor. Então, às vezes a pessoa pergunta pra mim, eu pago pra você? Não. Não paga nada pra mim. Eu sou o projeto e gerenciamento de obra. Nada além disso é responsabilidade minha, né? Sim. É pagamento pra mim. Porque senão eu tenho que emitir nota de um negócio que eu nem tô... Não é meu, não é serviço meu. E é imposto sobre imposto, não tem como, gente. Não é só isso, né? Quando o cliente fecha algo, o CPF dele que vai estar lá junto com o CNPJ do fornecedor direto. Então acho que até é uma garantia, né? Até em relação a garantias, contrato, tudo é com cliente e fornecedor. Então, nenhum pagamento é pra mim ou pra Rafa. Os pagamentos são diretos para fornecedores. E outra coisa que acontece, às vezes vai parcelar em boleto. Sei lá, 4, 5 vezes no boleto. Gente, não é responsabilidade minha avisar que vai vencer o boleto. Você quando compra, sei lá, uma roupa, você parcela. Ninguém te avisa a data de fazer Oi, tudo bem? o pagamento. Ou então, não esquece que hoje é dia de pagar. Assim, às vezes a gente até avisa se um cliente é muito esquecido, alguma coisa assim. Mas não é responsabilidade nossa. Você se comprometeu a fazer esse pagamento. Então, chegou no dia do vencimento, você tem que fazer o pagamento. Ou no dia que receber o boleto, já faz a programação, entra automático. Então, isso não é uma responsabilidade nossa. Porque são muitas obras, muitos fornecedores. Não tem como controlar o dinheiro. E eu não tenho como saber se ele pagou, se ele saiu da conta, exatamente. Enfim. O que difícil. Também acho que é importante falar é que a gente não tem a responsabilidade também de comprar as coisas. Então, por exemplo, eu quero que você compre os meus eletrodomésticos. É importante que o cliente compre no CPF dele, porque qualquer coisa que aconteça, depois de 3 anos de uso, você quer ligar lá na Brastemp, tá no seu CPF, você que entrou em contato, a nota tá com você. Inclusive, isso é uma coisa que quando eu fazia gerenciamento, no final da obra eu entregava tudo que a gente tinha recebido, né, de nota e tudo mais, exatamente porque o gerenciamento ele tá limitado à obra. E as pessoas têm que entender isso, porque quando termina a obra, tem muita gente que acha que a gente tem que ficar ali 1 ano, 2 anos, gerenciando problemas, né, que podem acontecer, ou até manutenção de uma coifa, caiu um negocinho da cortina. Uma manutenção de ar-condicionado. E aí, mas aí é até legal falar, gente. Pra quem que eu ligo, né, o cliente liga quando acontece esse tipo de coisa? Pro fornecedor. Pro fornecedor. Era essa a minha dúvida. Por exemplo, um fornecedor está no meio da obra que você indicou e ele de repente desaparece ou me deixa na mão ou fez algo que não entregou do jeito que era para ser. De quem que é a responsabilidade? Com quem que eu converso? Se você que me indicou o marceneiro, por exemplo, que o marceneiro não sumiu de repente, já paguei ele e ele sumiu. E aí, como é que faz?
Então vamos lá, eu acho que é muito importante a gente colocar isso em pauta sobre o que é a responsabilidade do arquiteto. Então, quando eu indico um fornecedor, o que isso significa? Significa que em algum momento eu trabalhei com ele, ele foi legal, foi bom, ele teve uma qualidade esperada, ok. Só que a partir de um certo momento, você, cliente, tem total liberdade de fechar com esse fornecedor ou não. Ninguém te força a fechar com ele, certo? Exatamente. A gente fala, ó, eu indico essas empresas daqui, são empresas legais, pode seguir com eles. Agora, vamos supor que um desses fornecedores, por qualquer motivo, quebre ou suma da obra. Por que a arquiteta que indicou teria a responsabilidade? Sendo que o contrato, em primeiro lugar, é direto entre cliente e fornecedor. Que o cliente tem a opção de ir lá na loja, na fábrica, de escolha. Então, você tem total direito de ir lá na loja, que eu indiquei, da marcenaria, olhar tudo. Você pode pesquisar no Reclame Aqui. Então, assim, a gente dá a abertura para vocês conhecerem empresas que a gente costuma trabalhar. Pode ser que dê errado, já deu errado comigo, com a Gabi, com fornecedores que a gente estava acostumado, mas eu não concordo que a responsabilidade seja do arquiteto. Acho que a responsabilidade do arquiteto num gerenciamento de obra é conferir se tudo está sendo entregue, se o prazo estipulado está sendo seguido e que também não é uma responsabilidade final do arquiteto o prazo, porque se um fornecedor atrasa, como que eu vou me responsabilizar? Eu acho que a gente tem que, no nosso caso, organizar, porque são muitos fornecedores que tem que trabalhar junto em harmonia, então a gente tem que organizar toda essa orquestra aí, né, para andar tudo direito e conferir para ver se está tudo sendo entregue conforme o orçamento, conforme o projeto, conforme o combinado. Então, assim, eu acho que a gente tem que conferir tudo isso e ir passando para o cliente a realidade, porque às vezes, a maior parte das vezes, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, ou o cliente também vai colocar um aditivo, vai pedir mais alguma coisa e o prazo vai mudar. Sim. Então, assim, são muitas variáveis, né, pra ser uma responsabilidade nossa. E você, Gabi, se é o caso de você indicou um fornecedor e esse fornecedor, por qualquer motivo, sumiu da obra ou não entregou alguma coisa, você acha que de quem é essa responsabilidade? Assim, nunca aconteceu comigo da pessoa não aparecer ou alguma coisa, mas a responsabilidade não é nossa, né? É o fornecedor, e aí vai da pessoa processar ele, tentar pegar o dinheiro de volta, enfim. Porque aí o contrato, né, não tá no seu nome, é com ele diretamente. Lógico que a gente indica porque a gente conhece a qualidade, porque até então foi muito bom. Mas é o que a gente estava conversando, às vezes a pessoa naquele momento tá com um problema pessoal, teve um problema e as coisas saem do controle, né? Então não tem muito como. A gente vai tentar, lógico, ao máximo. Até um exemplo que já aconteceu com a gente, um fornecedor, o cliente pagou à vista a mão de obra. Isso eu já falo pra vocês. Gente, serviços não paguem à vista, nunca. E aí, paga o que é material que vai ser entregue, né? Serviço não paga. Serviço não paga à vista. Aí o cliente pagou à vista, o fornecedor já estava no final, faltava só instalar um piso vinílico nos quartos e o fornecedor faliu e sumiu com o dinheiro. E aí, o que a gente faz? A gente ligou pro cliente, contou o que aconteceu e aí a gente já tinha tudo organizado. Então a gente já veio com uma solução. Olha, fulano, a gente arrumou uma outra pessoa para instalar o piso vinílico e para retocar a pintura e vai ficar R$7.000. Tudo bem? Tudo bem. E aí o cliente pagou. Então, tudo eu que acho é que combinado, isso faz né? parte do nosso trabalho. Então, assim, Resolver. O problema aconteceu, que não é responsabilidade sua, mas você está gerenciando a obra. Então você tem que resolver o problema. Isso é uma responsabilidade nossa. Então você tem que ir atrás de outra pessoa para fazer, você tem que gerenciar essa pessoa, você tem que organizar tudo isso e entregar o serviço. Perfeito. Entendeu? Então, é isso que é a nossa responsabilidade. A gente tem que resolver o problema. Resolver o problema. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso que as pessoas têm que entender. Até onde vai o limite da nossa... E isso é uma coisa que eu falo também. O cliente ter um arquiteto contratado para gerenciar a obra dele não quer dizer que os problemas não acontecem, que nada vai acontecer. Pelo contrário. O problema vai acontecer tendo gerenciamento ou não. O problema vai acontecer, mas tendo o nosso gerenciamento... A diferença a gente vai resolver esse problema. Então você tem uma pessoa responsável para resolver esse problema e te ajudar a solucionar. Essa é a diferença de quem tem e de quem não tem o gerenciamento de obra. Sim, com certeza. Porque às vezes as pessoas contratam a gente e acham que, tipo, nada vai acontecer.
Mas e depois que o apartamento é entregue e dá um problema? Por exemplo, passaram-se 6 meses e eu tô com um problema no gás, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu ligo? Porque assim, eu não sei quem fez, eu não sei o caminho do gás, o cara que vai vir consertar o gás vai me perguntar, mas por onde passa o encanamento? Eu não tenho ideia, para quem que eu ligo? Com quem que eu falo? Para você? Eu ligo pro arquiteto para perguntar isso? Olha, pelo menos como eu fazia, tá? Eu acho que cada arquiteto tem uma maneira, mas quando eu entregava a obra, eu entregava junto um relatório de todos os fornecedores que fizeram ali e os projetos. Então, já teve caso de entupir um ralo. Eu acho que nesse caso até do gás e do ralo, você tem que ligar para quem instalou isso. Então, a gente indica sempre uma empresa que instala o aquecedor, por exemplo, ou que faz a parte de gás. Eu já tive com ar-condicionado, por exemplo. Tem que fazer deu um problema, deu algum vazamento, enfim, e tem que reparar. Tem que ligar para o fornecedor que instalou o ar-condicionado. Eu entendo a necessidade das pessoas ligarem para o arquiteto, porque é até mais rápido, mais fácil, mas o arquiteto, a partir dali, ele não tem mais essa responsabilidade. E por um costume também, eu sinto isso. Tá tão acostumado a qualquer coisa que acontece ligar para o arquiteto, que depois que acabou, liga para o arquiteto. Ele liga para o arquiteto, Mas não é um escopo nosso. Gerenciamento de obra é da obra. Entregou a obra, acabou. Então, eu entrego um pendrive, eu não entrego papel, eu entrego pendrive. Com tudo, tá os projetos, estão todos os orçamentos que foram fechados, tem planilha orçamentária, tem o contato de todos os fornecedores, tem manual até de limpeza, a gente faz lá. Então, para você saber como manter os seus acabamentos, tem lá tudo especificado e telefone de todo mundo. Então, a partir dali, tem que ligar pro fornecedor. Sim. A maior parte dos clientes acaba mandando mensagem e fala: Gabi, me passa o contato, ou aconteceu isso aqui. Mas aí te pede o contato e não acha que você tem que ir lá resolver. Já aconteceu também, tá? De achar que eu tenho que resolver, ou enfim. Mas aí, delicadamente, você orienta a pessoa e fala: olha, então, eu já entreguei a obra, às vezes eu até falo, vou te ajudar nesse ponto. Mas assim, não tenho como saber se a pessoa foi, não foi, é você que tá morando, se você que sabe os melhores horários da sua casa pra ir fazer o reparo. Então, eu vou entrar em contato com o fornecedor, pedir pra ele te ligar e eu estou te passando o telefone dele também pra vocês combinarem. E aí, delicadamente, eu saio da situação. Você sai da situação. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante falar aqui, não esperar de um arquiteto, é que ele te responda em qualquer horário do dia. Às 10 da noite. Ou automaticamente também, né? Acabou de mandar mensagem, tem que responder no mesmo sábado, porque é assim, vocês estão fazendo a obra, vocês vão num sábado, num domingo lá na obra, mas nós temos vida. Nós temos 15 obras ao mesmo tempo, que seja. Imagina se e todos até os pra clientes... nossa sanidade mental. Sim, você imagina se todos os clientes decidirem mandar mensagem no final de semana. Você trabalha que mandam, no final né? de semana, É a hora que eles estão. É a hora que eles estão de folga visitando a obra. E eu acho que é E importante, a hora que a gente assim, estiver trabalhando, a gente vai. Vocês, como cliente, tem que entender também um ponto. Tá bom, eu vou no final de semana para comprar móveis. Então, fala assim, antes, Rafa, esse final de semana eu vou comprar móveis. Será que você pode me dar um auxílio? Putz, pra mim é assim, eu vou ficar esperando a ligação desse cliente, faço o vídeo, ajudo. Agora, se o cliente chega num sábado e me manda dúvida de projeto, que ele podia me mandar durante a semana inteira, ou se ele acha que eu tenho que responder, eu fui lá na obra e fiquei com dúvida em tal coisa. Será que é urgente? Não é. Vocês mandam... Eu ouvi um arquiteto uma vez fazendo um comentário, ele falou, não somos médicos. É exatamente isso que Ninguém eu ia falar. é obstetra e o bebê vai nascer. Então, eu não mandava nem pro meu obstetra, gente. Meu obstetra me mandava mensagem, porque eu acho Até tão porque, insano. Até porque, gente, chega no sábado, mesmo que seja um problema de obra, tem que mexer no encanamento. Que encanador você vai achar no sábado? Não tem. Nenhum. Então, não tem acho que por se que for algo responder urgente, no sábado. Tá vazando, tem Aí água na liga. sala inteira. Beleza, vamos resolver. Mas se eu não acho que isso é urgente, questão até de alinhar, sabia? Eu falo isso pros meus clientes, eu falo, eu respondo, tá no meu contrato. Meu eu também, respondo tá. durante a semana e eu não tenho reclamação disso. Não, eu também nunca tive. Assim, que eu acho que é vem importante... muitas mensagens no fim de semana. Sim, eu normal. acho que é importante a pessoa saber e não esperar que a gente vá responder no final de semana. Os meus clientes super entendem, eu não... eu acho que é isso. E assim, é que aqui a gente dependendo tá do lidando final como se fosse o cliente, como se fosse né? o cliente. E Mas é isso. dependendo da situação, se eu tô num final de semana tranquilo e tudo mais, eu super respondo numa boa. Mas às vezes você tá num final de semana de viagem, ou você tá num casamento. Ou você tá doente, ou qualquer você tá coisa, qualquer né, coisa. gente? Você realmente quer ficar off. A gente já trabalha muito, assim. A semana nossa é super corrida. Eu comecei né? a limitar isso até pela sanidade mental mesmo. mental. Porque chega, você
Pensa, as pessoas, elas trabalharam durante a semana e no sábado é a folga dela que ela tá indo ver isso. Mas a gente trabalhou durante a semana inteira e no nosso fim de semana, que é a nossa folga, a gente tá trabalhando resolvendo isso. Ou vendo um móvel. E de noite, a gente tá fazendo reunião de projeto, porque todo mundo trabalha o dia inteiro e vai querer fazer reunião 7 da noite. Que eu entendo, porque é a hora que a pessoa pode. Mas assim, a gente trabalha além do horário normal, corrigindo o projeto, fazendo orçamento e tudo isso. A gente trabalha à noite, porque é o horário que o cliente pode conversar com a gente e a gente tem que entender. Sim. E a gente tem que trabalhar no fim de semana respondendo as mensagens. Então, a gente trabalha o tempo inteiro. Começa a ficar uma coisa insana. Eu acho que tem que ter um certo bom senso de saber problema se de ansiedade urgente. e tudo. Então, uma dica que eu tenho de ouro, assim, não sei se você já tem. WhatsApp Business. É maravilhoso, gente. Você separa, porque às vezes, uma coisa que eu percebi, às vezes nem o cliente espera que você responda no sábado. Sim. Ele tá mandando algumas coisas. São super queridos e falam, Rafa, nem precisa olhar e tal. E normalmente quando são esses muito queridos, eu até faço questão de responder. Mas quando tem uns assim, super mal educados, que acham que você tem a obrigação, e começa a te mandar, tipo, várias mensagens. Você consegue me responder? Você consegue me responder? Ponto de interrogação, né? Poxa, eu tô segunda-feira. Num domingo, sabe? Comendo com a minha família, eu tenho que ficar respondendo no WhatsApp. Acho que tem que ter um certo bom senso também. Porque profissionalismo, né, gente? Profissionalismo, exatamente. Tem que limitar ao profissional. E as pessoas podem até achar esse vídeo um pouco arrogante, sabe? Da gente vir aqui falar isso. Mas eu acho que é importante para as pessoas terem um pouco... Eu também acho. Para alinhar a expectativa, exatamente. Porque senão eles orçam com a gente e acham que... A gente tem que estar à disposição 24 horas. Ou acha que a gente cuida financeiro. Isso tudo que a gente tá falando aqui são casos que acontecem. E recorrentemente, não é coisa que acontece pouco. Né? Então... E às vezes a pessoa fica frustrada, porque a gente não conferiu o boleto que venceu no dia. Eu já tive gente que queria que eu pagasse os juros do boleto. Então, sabe? São coisas que acho legal a gente alinhar pra pessoa já saber o que esperar da gente, pra não rolar essa frustração. Porque senão sai chateado com a gente, com uma coisa que não é, tipo, não sou eu que pago o boleto, ela é uma profissão como qualquer outra. As pessoas têm que saber valorizar e entender o limite dessa relação do profissional. É porque fica muito pessoal, né? Porque a gente mexe com a casa, porque a gente conhece muito a pessoa, a rotina. E se fala muito, então tem que ter uma certa... até um certo... limite mesmo do próprio cliente, porque a gente sempre quer fazer o melhor pro cliente, mas muitas vezes a gente não tá fazendo o melhor pra nós, né? A gente tá ali deixando de estar com a nossa família, ou deixando de fazer alguma coisa à noite para atender um cliente. Nossa, diversas vezes eu marco reunião às 19 horas, aí o cliente atrasa. Poxa, você já tá atendendo depois do horário, né? Do tipo, agora, tenho filho, eu tenho que pôr a criança para dormir, a pessoa ainda atrasar. Eu acho que falta um pouco de... É que você ainda tem Yuri, mas imagina num caso de você não tem, a babá tem que ir embora também, e aí? Então, assim, eu acho que tem que ter a mesma... o mesmo... Vamos dizer, consideração que a gente tem por qualquer profissão, a gente também tem que ter pelo nosso arquiteto. Que, assim, a gente tá falando aqui no extremo, tá? A maioria, graças a Deus, nossos clientes são maravilhosos. São pessoas super compreensivas, são pessoas que realmente respeitam a nossa profissão. Mas tem, sim, vários que acham que a gente tem que estar ali, super disponível, e que a gente tem que responder o tempo inteiro, ou que a gente tem que fazer tudo isso que a gente tá falando aqui, que não é nosso trabalho, né? Mas uma dúvida, por exemplo, na hora de comprar os móveis para casa, vocês vão junto com o cliente, vocês viriam comigo escolher os móveis, ou vocês só vão dar uma indicação, vai na loja tal, como é que funciona essa parte? Eu vou junto. Eu indico, e se o cliente quiser, eu dou esse opcional. Eu não coloco no pacote, porque tem muita gente que gosta sozinho, gosta de andar em todas as lojas. Então, eu dou como opcional, tem a minha visita, mas eu já indico todas as lojas, os móveis de cada loja, já faço os orçamentos, e se a pessoa quiser, eu vou também. Não, eu vou junto em todas as visitas. Vou, em todas. Porque, putz, vai mudar o tecido na hora. Eu sou meio controladora, né? Então eu quero... Eu também. Eu quero escolher pra ter certeza que o negócio fica bom, entendeu? Não que ele é obrigado a fechar o tecido que eu falei, mas eu ajudo a filtrar, porque são muitas opções, né? Então você ajuda a filtrar pra ele escolher o que ele gosta mais dentro daquilo. E a gente chegar num consenso. Eu falo isso muito pros clientes. Eu falo, gente... Eu não obrigo a nada, tipo, eu nunca vou falar, você tem que fazer isso. Eu dou a opção, né? Eu faço a sugestão. Eu dou opções pra ele
E aí ele vai definir o que pra ele é mais interessante. Eu falo, e aí às vezes eu falo, se fosse eu, na minha casa, eu faria isso. Mas você tem a opção de escolha. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas qual é o certo? Não tem certo. Não, mas eu deixo isso como opcional porque tem muita gente que não gosta de ir junto. E aí eu deixo, assim, o que acontece eu vou muito... junto e nesses casos, geralmente, eu vou de fim de semana. A única coisa que eu peço pra gente organizar com antecedência. Não adianta mandar mensagem às 7 horas da noite na sexta-feira, vamos amanhã. Porque, não, né? isso é super fácil, até porque todo mundo só pode ir Mas de fim de semana, até por causa do horário das lojas. As lojas fecham às 7. A pessoa sai do trabalho às 7. É impossível conseguir comprar. Não dá, Então, eu entendo essa dificuldade. E quando a gente contrata gerenciamento de obra, vocês vão na obra toda semana? É o arquiteto que vai, o empreiteiro? Como é que funciona essa parte? Eu não, né? Uma pessoa da minha equipe vai semanalmente na obra. Algumas vezes eu vou, então eu vou pontualmente, acompanho isso. E eu tô sempre de olho também nos grupos. Às vezes o cliente fala, você viu o grupo? Eu vejo todos os grupos, eu vejo tudo. É que não dá pra responder tudo. Mas eu tô atenta e tô olhando tudo. Então, eu tenho uma pessoa na equipe específica para obras e ela vai em todas as obras. Ou tem a arquiteta que fez o projeto, que também faz o acompanhamento de obras, mas eu vou estar em algumas. Sim. Eu não vou estar toda semana em todas as obras. Eu acho que como a gente tá falando do que não esperar, não espere que a gente vá todos os dias na obra. Também é importante. Ou, tem eu semana... vou uma vez na semana. E às vezes até tem semana que... Não sei, demolição. Demolição vai demorar 2 semanas. Às vezes não tem porquê. Não é uma obrigação você estar ali. Quando eu fazia gerenciamento, a gente ia 1 ou 2 vezes na semana. Mas eu acho que tem que deixar isso claro de que não é uma obrigação você estar ali. Da mesma forma que eu falo para os clientes, na hora que precisar, eu vou estar mais que uma vez na semana. Não, e chega no final da obra, a gente fala quase todo dia. Quase todo dia. Eu falo, eu vou olhar a necessidade, eu que vou olhar essa necessidade de ir mais vezes. Então, no final da obra, que são muitos acabamentos, muitos fornecedores, a gente vai várias vezes na semana. Sim. Mas é isso, a gente analisa a real necessidade, mas obrigatoriamente, de acordo com o meu contrato, é uma vez na semana. Sim. Eu acho que é importante deixar... E uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar também é sobre fornecedores indicados pelo cliente. Verdade. Isso é uma coisa que acontece bastante. Eu aceito trabalhar com eles. Eu até tô mudando a minha forma, assim. Hoje eu não aceito mais obra que não seja fornecedor meu. Porque eu tive muito problema de qualidade. E a obra, ela influencia em todos, né? Sim. Não tem ninguém que em não... todos os fornecedores. E depois a qualidade não fica boa. E nada. E eu tive um caso específico que não... Tive, assim, alguns casos que não vieram fornecedores meus. Uns foram muito bons e eu até peguei de fornecedor pra mim. Outros, horríveis. E quando é ruim, é um negócio que... Gente, não tem condição. Nada encaixa. Acho que o que a gente cara faz tudo na medida errada. É muito complicado. A gente não consegue nem... Assim, a gente vai na obra pra garantir de que as coisas fiquem igual ao projeto. E a gente não consegue que isso aconteça. Porque ele não segue nada. Porque ele não segue. Mas assim, mesmo não sendo a nossa obrigação, acho que a gente se sente mais responsável. Agora, quando a gente não é analisa também caso a caso. Mas quando não é... Mas teve um caso específico que era de uma obra e nada dava certo. Sério, a tomada não estava no lugar certo. Ele não seguiu os interruptores, aonde acendia a luz no lugar certo. Só que assim, a gente vai para conferir de que estejam as coisas no lugar. As caixinhas de tomada estavam no lugar. Só que ele passa fio. E não é nossa responsabilidade olhar se o quadro de luz está montado. Por isso que a gente indica empresas responsáveis, com engenheiros e coisas assim, que ele vai saber. Eu não sou técnica para saber se ele passou o fio certo. Se ele fez a conexão certa. Sim. Não entendo do fio da elétrica. Então, assim, ele não colocou nenhum interruptor na posição que eu coloquei na planta. Só que durante a obra, estão lá os fios passados. Você descobre o quê? Na hora que ele vai colocar o interruptor, que você vai acender e nada baixa. No último dia de limpeza, tá lá tudo uma bagunça. Tudo que não acende. A cozinha acende ali, o outro acende ali, e você fala, não tem lógica alguma. Gente, esse vídeo é ótimo, mas eu fico feliz que eu parei de fazer gerenciamento. E eu fico aqui te invejando. Não. Mas aconteceram coisas surreais. E essa cliente específico, ela queria me responsabilizar por tudo. E ela falava, você está gerenciando, eu estou te pagando para gerenciar. E eu falava, desde o começo eu falei que não é. Eu não consigo garantir qualidade, eu não consigo garantir que ele vai seguir. Eu vou lá, eu confiro, eu peço para ele fazer. Mas eu
Não, e assim, Aí é responsabilidade dele. Se ele não faz... da parede, como que eu sei se ele realmente... A gente vai lá, olha, tira foto. E teve vários casos que eu falei, a caixinha da tomada tá na altura errada, não sei o quê. Mas se ele não volta e não refaz, o que eu posso fazer? O funcionário não é meu. Se eu peço para o eletricista fazer e ele não dá o comando, ele não faz. Não, é muito complicado. Fazer gerenciamento de obra é muito complicado. Então, eu parei. A partir dessa obra, eu parei. Obra, se não é fornecedor meu, eu não toco. Porque... E aí, pararam de contratar outros. Sim, né? É mais fácil. Porque não tem como. Foi assim, eu sofria de nervoso. Agora que a gente já contou tudo, já se queimou bastante, a gente vai encerrar, porque senão a gente vai terminar sem clientes. Sem clientes. Mas eu acho que é legal, né, Gabi, as pessoas ouvirem a realidade. Porque muitos arquitetos contam pouco, né, do que é, o que entrega, o que espera de um gerenciamento ou de uma obra. Eu acho que é muito pouco falado, né? Muito a arquitetura, até pouco tempo, era luxo, assim. Poucas pessoas contratavam. Hoje, uma pessoa que tem um estúdio contrata arquiteto. Sim. E é todo mundo muito desavisado. Ninguém sabe o que é responsabilidade e o que não é. Não fiquem com raiva da gente. Aquela, a gente tá querendo ser realista. Colocar vocês realmente na expectativa. A gente quer que vocês venham alinhados e gostem da gente até o final. É isso. Depois desse vídeo ninguém vai gostar da gente. Então é isso. Obrigada, Rafa, por ter compartilhado tudo prazer. isso com a gente, ter feito mais um vídeo. E comenta aqui também se vocês têm mais alguma dúvida sobre as nossas responsabilidades, o que não é responsabilidade nossa. E entre em contato também, fazer orçamento e tudo mais. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo.